O que Deus tem falado comigo é que se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele já te curou uma vez, Ele pode te curar de novo. Se Ele já te alegrou uma vez, Ele pode fazer de novo. Se um dia você já foi avivado, Ele pode te avivar de novo. Aviva-nos, Senhor. O problema é que a gente às vezes vive de testemunho de um tempo muito passado. Vamos supor se talvez o pastor André e a pastor Lia tivessem me chamado para dar meu testemunho. Eu não posso ficar minha vida inteira contando testemunho do dia que eu aceitei Jesus. Porque isso é o testemunho de quando eu aceitei Jesus. Mas o testemunho, a gente tem testemunhos diários, semanais, mensais, anuais. Porque Deus continua fazendo coisas na nossa vida todos os dias. Eu queria que enquanto a gente estivesse dividindo a mensagem aqui, você comece a se lembrar do que Deus já fez por você. Das orações que Deus já te respondeu. Das vezes que o Senhor já tirou a tua alegria e transformou em tristeza. Das vezes talvez que o Senhor te curou de uma dor de cabeça. Porque isso também é um testemunho. A Bíblia fala que o testemunho de Jesus em nós é o espírito da profecia. Quando eu conto algo que Deus fez em mim, eu estou profetizando que se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Se Deus fez na minha mãe, Ele pode fazer na sua. Se Deus fez no meu marido, Ele pode fazer no seu. Se Deus transformou a minha casa, Ele pode transformar a sua. E o que é a casa? Você é a casa de Deus. A casa de Deus não é a igreja. Aqui a gente adora juntos, mas você é casa de Deus onde quer que você vá. Porque a Bíblia fala que nós somos templo, habitação, casa, morada do Espírito Santo. Amém? É para você levar Jesus daqui para onde quer que você vá. Aqui na igreja a gente vem aprender como ser lá fora. A gente vem aprender juntos, é como orar, como louvar, como entender a Bíblia. Aqui a gente vem aprender a ter comunhão, porque quando você ora em casa é uma coisa, quando você ora na igreja é outra. Quando eu canto sozinha lá em casa, é uma coisa. Quando eu canto na igreja, sou eu e mais 300 pessoas, então Deus vem com mais força. Tem coisas que você vai romper num ambiente de adoração com um monte de gente juntos. Não exclui o teu tempo sozinho em casa, porque uma coisa não substitui a outra. Tem um jeito que Deus se manifesta no singular e tem uma coisa que Deus se manifesta no coletivo. É por isso que a gente vem. É por isso que numa sexta-feira você poderia estar em qualquer outro lugar, 11h10 da noite, mas você escolheu estar aqui. Eu tenho certeza que Deus te atraiu. Você sabe que Deus tem algo para você. E o que Deus tem falado para mim, Ele falou, fala para o meu povo que eu faço nova todas as coisas. Só que o novo, às vezes não é uma coisa nova, é a mesma coisa de novo, numa outra fase da sua vida. Às vezes Deus se move na sua vida, que nem aquela coisa, você, tipo aquela, abre a Bíblia assim, né? E Deus fala com você aí, você abre em Levítico, não tem nada a ver, não, dessa vez não valeu. Deixa eu abrir de novo, foi muito rápido. Já fez isso? Aí você abre de novo e dá uma coisa assim, Deus matou, não, também essa, nem quero terminar de ler, não valeu. Sabe, Deus, se a gente acha engraçado, imagina Deus, deve achar muito engraçado isso. Mas sabe o que? Deus fala. Só que se Deus já falou com você na Bíblia uma vez, por que você parou de ler? Ah, porque tem alguém que lê para mim. Claro, é fácil você esperar de mim. Ah, não, é bom mesmo ela pregar bem, porque eu tenho que sair daqui, tipo, dando rajada de língua estranha. Ou chorando, ou feliz, ou tipo, agora eu vou conseguir o meu crush. Tipo, eu não sou esse tipo de pessoa. Porque eu creio que a gente transborda daquilo que a gente está cheio, amém? Então assim, eu não posso, você não pode esperar de mim. Eu muitas vezes sento aí e eu espero. Eu digo, bom, esse pastor, dizem que ele é bom, quero ver ele pregar agora. Tipo, manda que eu vou te dar uma nota. 7,5. Porque você está esperando uma coisa do outro. Isso é bom? É bom. Mas não isenta você da sua responsabilidade. Porque eu posso pregar muito bem, mas se você estiver prestando atenção no celular, você vai dizer, o culto foi legal. Porque você pode estar sentado aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu estava sentada pensando no que eu ia comer depois do culto? Inúmeras. Mas aí depois o que? A gente transfere às vezes para o culto. O culto não foi bom.
Ah, porque não cantou a música que eu queria. Ah, porque não chorei. Eu achava que culto bom, André, no começo da minha conversão eu achava que culto bom eu tinha que voltar para casa inchada de tanto chorar. E depois não chorava, tipo assim, não, esse pastor aí nem tem unção. Não, filha, que aquelas lágrimas que tu chorou era para aquele tempo, nem sempre tu vai chorar a mesma coisa. Sabe, você já chorou na presença de Deus, você fala, não sei por que eu tô chorando, é um choro que eu não sei o que é. Aí a pessoa pergunta para você, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, mas eu não consigo parar de chorar. Alguém já chorou assim? Deus está curando coisas na gente, quando a gente chora na presença dEle, que você nem sabe do que é. É um choro trancado lá atrás, que Deus está curando algo na sua alma que nem sempre você vai entender. E às vezes a gente quer entender as coisas de Deus, só que não é na hora, Deus te mostra depois. E você fala, ainda bem. É que no Salmo 23 fala, depois de tudo eu verei que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. O que quer dizer? Quando você olha para trás e fala, nossa, Deus foi bom. Ainda bem que eu passei por aquilo. Nossa, Deus teve misericórdia de mim. Você olha para trás e fala, nossa, a misericórdia e a bondade estavam comigo o tempo todo. Você até olha, depois que as coisas passam, você olha para uma coisa ruim que aconteceu com você e você consegue falar, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Já aconteceu isso com você? Na hora não foi bom, na hora você achou ruim, na hora você murmurou, você até achou que era o diabo, mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Até as coisas ruins que acontecem com a gente, quando você amadurece, você consegue ver o bem que você aprendeu, nem que seja como não fazer. Se alguém te traiu, se alguém te abandonou, alguém te feriu, o que de bom pode vir disso? Nunca faça isso com alguém. Às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida é para a gente aprender a não fazer com ninguém. Se doeu, por que você vai fazer com outro? Às vezes a gente quer que Deus seja bonzinho com a gente, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente pisa nos outros assim como pisaram na gente. E isso não é cristianismo. O cristianismo é dar o que a gente gostaria de receber. E Deus tem falado isso comigo, se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Você tem que parar de viver de testemunho do passado e começar a ativar o que Deus fez na tua vida uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque muita gente fala para mim, eu tenho saudade, eu não consigo firmar mais, eu tenho saudade daquele tempo que Deus falava. Aí é porque Deus parou de falar? Não, Deus não para de falar, porque o Espírito Santo fala o tempo todo. É a gente que para de ouvir, é a gente que para de interagir, é a gente que para de buscar. Porque Deus fala, buscar-me e achareis. Buscar-me-eis e me achareis. No português da Alexandra atualizada. Isso é atualizar a Bíblia, você pegar um português melhor. Porque pecado vai continuar sendo pecado. Pode trocar a língua que for, mas vai continuar sendo. Mas o que? Me busca, que você me acha. Foi isso que Deus falou. Você quer me achar? Me busca. Aí, mas sabe o que a gente fala? A gente fala, mas eu já busquei, mas eu já orei, mas eu já fiz campanha, eu já li a Bíblia. Lê de novo? Sabe o que? É a mesma Bíblia, ela não vai mudar. Não é porque você leu uma vez que tá bom. Tem gente que fala, mas eu já li isso. E daí? Lê de novo. Quem já teve aquela experiência que quando você lê uma coisa, você fala, nossa, nunca tinha visto por esse ângulo. Alguém já teve essa sensação? Às vezes você vai ouvir uma palavra que tipo igual a mulher samaritana. Eu já ouvi inúmeras vezes a pregação da mulher samaritana e cada vez Deus fala de um jeito diferente comigo. E eu tô aqui para dizer para você uma coisa. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque Ele faz nova todas as coisas. Nem que seja a mesma coisa numa outra fase da tua vida. Só que às vezes para a gente receber o mesmo resultado, a gente tem que cavar mais fundo. Às vezes para Deus falar com você, quando você estava tomando leitinho era uma coisa. Hoje você já está mais crescido, você tem que ir mais fundo. Não dá para a gente pegar e ficar esperando de mão beijada as coisas acontecer. E depois que não acontece, falar, não era de Deus. Não era da vontade de Deus. Não, gente, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é de graça. A salvação é de graça, o reino não. O reino você tem que se coçar. Não dá para esperar tudo, que alguém louve por você, que alguém leia a Bíblia por você, que alguém te direcione, agora levanta a mão, agora abaixa a mão, agora ora, agora ajoelha, agora... Tá, isso aí é bom, é maravilhoso, para você aprender como fazer.
Mas e quando não tem ninguém te direcionando, você faz o quê? Porque nem sempre vai ter alguém para orar com você. Nem sempre vai ter alguém para fazer você repetir. Eu teve uma época da minha vida que eu tive muitas pessoas que me ajudavam. Hoje em dia, tipo assim, se eu preciso de oração, é bom eu orar mesmo por mim, porque não vai aparecer ninguém. Porque meu telefone só toca quando é problema. Para perguntar se eu estou bem, não toca nunca. E glória a Deus, não estou reclamando, mas é que o quê? E Deus fala para mim, vai ficar dodói ou vai fazer alguma coisa? Vai ficar reclamando que ninguém te pergunta, ai, tá tudo bem? Ou você vai, levanta a cabeça e ora por ti mesmo e abençoa a tua casa? Todo mundo, ai, põe a mão na minha cabeça. Se eu ficar esperando alguém botar a mão na minha cabeça, estou lascada, porque ninguém faz. Tem que implorar para alguém orar por mim. Porque às vezes as pessoas acham que a gente já tem tudo. Não, eu sou igualzinho você. Igualzinho você, só sei falar melhor, mais alto. Mas ninguém que tem um microfone na mão é melhor que o outro. A gente passa pelos mesmos perrengues. Só que o que acontece? Quanto mais eu ouço a palavra, mais eu tenho fé. Quanto mais eu prego, mais eu a vivo. Por que eu saio da minha casa para pregar? Porque isso é um jeito que me abençoa. Eu amo fazer isso, sabe por quê? Porque primeiro a ser abençoado com o que eu estou fazendo sou eu. O primeiro a ser abençoada com o que eu estou fazendo sou eu. Porque muito melhor coisa é dar do que receber. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Lucas 5. Conta a história do nosso amigo Pedro. Ai, tem que cair na unção para ser legal. A história do nosso amigo Pedro, que todo mundo ama criticar Pedro, né? Porque Pedro afundou, porque Pedro negou Jesus, porque Pedro cortou a orelha do soldado. Pois é. Mas se Pedro afundou, ele andou 2 passinhos na água. Eu não andei nenhum, então eu não posso falar de Pedro. Tipo, Pedro negou Jesus, mas quando Jesus estava lá na cruz, só ele que apareceu, ninguém foi. Antes da cruz, né? Na verdade, quando Jesus estava apanhando. Então, às vezes a gente olha pelo aquele ângulo e fala e pensa que aquele defeito é super enorme, mas na verdade aquele defeito que Pedro tinha, Jesus já contava com ele. Jesus sabia que Pedro era espontâneo. E aqui em Lucas 5, tem como botar no telão? Qual é a tradução de Bíblia que vocês têm? É Lucas 5. Se não tiver, a gente abre aqui normal. Jesus, no começo do ministério dele, ele começou a chamar as pessoas. E Jesus, ele não veio na terra para fazer milagres. Ele não veio, Deus não enviou Jesus só para multiplicar peixe e pão, nem para transformar água em vinho, nem para curar um leproso. Isso Jesus fazia no meio do caminho. Repete comigo, Jesus fazia milagres no meio do caminho. Jesus não se continha em curar as pessoas, porque as pessoas vinham até ele, porque a Bíblia fala assim, estando Jesus no caminho, alguém parou ele, vem um jovem rico e se joga no chão. Aí Jesus indo para lá, o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus indo no caminho, uma mulher apertou ele e falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E Jesus indo no caminho, encontrou uma mulher. Jesus estava sempre indo fazer alguma coisa. Agora, minha pergunta para você é, o que Jesus estava indo fazer? Durante 3 anos, Jesus estava indo fazer o quê? Curar os outros? Não. Mesmo porque várias pessoas que Jesus curava, ele falava, não conta para ninguém. Tipo, nem conta para ninguém que eu te curei. Hoje em dia a gente quer, não, porque eu orei, porque eu fiz, porque a minha célula, porque o meu ministério, porque eu, glórias a mim. Bem profetizou Paulo a nosso respeito que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. Eu não conheço uma geração mais amante de si mesmo do que a geração Instagram. Só que Jesus deixou bem claro, aquele que amar a sua vida mais do que a mim. Quem quer fazer a vontade de Deus? Todo mundo, eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, é? Você quer botar sua reputação em jogo? Porque muitas vezes para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que dar a cara a tapa. E tomar uma ainda.
Já tomei várias, estou viva, glória a Deus. Mas Deus nos prova. Nem sempre fazer a obra é uma coisa glamurosa. Bem pelo contrário. Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser invejados, vocês vão ser... Tira foto lá, sem máscara. Ô povo desocupado. Não tem o que fazer. Tipo, eu no meio da pandemia, desci do meu prédio, estava tudo proibido. Só que a gente podia pegar a comida no restaurante de marmita, tipo na fila. E eu na fila pedi pro garçom um coco. Eu disse, eu tô na fila aqui esperando minha vez, dá para me trazer um coco. Tava tomando um coco na frente do restaurante. As minhas vizinhas não tiraram foto minha tomando coco. E mandaram pro síndico, olha lá, Alexandre tá na piscina. Tipo, não filha, se tu ficasse 5 minutos mais me observando, tu ia ver que eu tava na fila. Mas aquela coisa, não dá nem para discutir, porque quem é infeliz tem que ficar intrometendo na vida dos outros. Só que sabe o quê? Eu disse sim para isso quando eu disse sim para Jesus. Então não adianta eu reclamar porque me perseguem. Jesus avisou, vocês vão ser perseguidos. Aí quando alguém fala mal da gente, a gente fala, ai, por que tá falando mal de mim? Mas querido, tu não leu o que Jesus falou? A gente que é cristão... O mínimo que a gente tem que saber, gente, é o que Jesus falou em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o mínimo. Não quer ler o resto da Bíblia? Tudo bem. Mas pelo menos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João para saber o que Jesus falou. É o mínimo que a gente que diz que tem Jesus, que ama Jesus, que quer Jesus, a gente precisa saber o que ele falou. Não adianta só saber a parte que nos abençoa, porque a gente sabe o que o povo fazia? O povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Agora eu lembrei onde é que eu estava. Sabe o que Jesus estava indo fazer? Quando Jesus estava indo no caminho, Jesus estava indo falar a respeito do reino. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. Ele falava do Pai e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que o Pai vai enviar o meu nome. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que era comerciante de pérolas. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, penduraram uma... Quando ele morreu não. Quando foram pendurar ele na cruz, eles pegaram e botaram em cima dele uma plaquinha escrito: Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Agora minha pergunta é, Jesus por alguma vez disse que ele era Rei dos Judeus? Nunca. Sabe o que? As pessoas que não entendem das coisas espirituais, elas tentam interpretar o que tu falou. Por isso que tem, tipo assim, Jesus falou do reino de Deus, aí eles falaram, ele está falando que ele é rei. Ele falou, não, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E ele falou pra gente, ele falou, cuidado, porque vão falar pra vocês, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado, o reino de Deus isso pode, isso não pode. Ele falou, não, mas para vocês eu digo, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro de você. É aquilo que eu falei para você, se você é casa, se você é habitação, se o Espírito Santo está dentro de você, onde quer que você vá, Deus vai junto. Amém? Esses tempos atrás eu fui orar e falei, nossa Senhor, eu nem tive tempo contigo hoje. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, quem disse que você precisa de tempo para estar comigo? Aí eu falei, não entendi. Ele falou, quem disse que você precisa de tempo para estar comigo? Eu falei, como assim, Espírito Santo? E ele disse, se eu estou com você e você é comigo, se eu habito em você, quando você acorda eu estou contigo, você está tomando banho eu estou contigo, você lava a louça eu estou contigo, você está dirigindo eu estou contigo, você está tomando banho eu estou contigo. Se o Espírito Santo habita em você, o tempo todo ele está em você. Não é quando você vai orar, Senhor, eu entro na tua presença. Aí a minha pergunta é, você estava até onde? Até agora você estava onde, se não estava na presença dele? A gente às vezes ora umas coisas sem nexo. Aí eu vou entrar na tua presença. Aí eu te pergunto, onde é que você estava? Se o Espírito Santo habita em você, você estava onde? Você falou, não, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali fazer a minha vida. E às 8 horas, na hora do meu devocional, eu volto. Aí a gente põe Deus no reloginho. Deus não tem relógio. Deus é eterno. E às vezes a gente não entende essas coisas. Aí põe plaquinha, Rei dos Judeus.
O meu tempo de devocional. Sim, teu tempo de devocional é o teu tempo de estudo. Mas tempo com Deus você pode ter o dia inteiro no trabalho, estudando, na faculdade, no banheiro, sentado, fazendo número 2. É o seu corpo que está ali, mas o seu espírito está em outro lugar. O seu espírito está ligado em Deus. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. No começo da minha conversão, eu conheci uma irmã que uma vez ela contava, a gente ria que se acabava. Que ela falou que quando ela recém se converteu, Deus deu uma palavra para ela: ponha-te de pé que falarei contigo. Uma palavra que está em Josué, sei lá onde. Aí ela pegou e falou que ela passou a madrugada inteira em pé esperando Deus falar. Ela falou, Deus falou para eu ficar de pé que falarei contigo. E ela passou a madrugada toda, Senhor, diz que... E ela contava isso rindo dela mesma. Mas eu imagino Deus vendo ela e falando, ela tentou me obedecer, ela só não entendeu o que eu falei. Porque Deus sabe, é igual uma criança pequena que faz um desenho, um rabisco e fala, olha aqui papai, é você. E você fala, ai que bonitinho, é só um rabisco. Deus também faz isso com a gente. Tipo, olha só, ela tentou me obedecer. Ficou lá em pé o dia inteiro, mas tudo bem. E às vezes a gente faz isso também. Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente interpreta a outra e faz do nosso jeito. Mas mesmo assim, Deus recebe, porque Ele é um pai. Se um pai carnal vai olhar para o desenho que o filhinho de 2 anos fez, um rabisco, ele não vai falar, isso aqui não sou eu, isso aqui é um rabisco horroroso. Ele vai falar, nossa, que bonito. Aí o papai, aí o filhinho fala, é o papai, a mamãe, eu. Aí é um monte de coisa abstrata. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Deus sabe pegar aquele teu papelzinho rabiscado e fala, tá bom filha, eu recebo, obrigado. É o que você pode me dar agora. Deus não vai cobrar de você uma caricatura perfeita, sendo que você só sabe fazer rabisco. Ele não é injusto. Amém? Mas que se Ele te pediu, faça. Porque Deus quer fazer de novo algo em você que Ele já fez. E aqui Pedro, no Lucas 5, você conseguiu botar lá uma versão para mim? Lucas 5:1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, Ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Para aí. Jesus estava indo aonde? Jesus estava naquela história, no meio do caminho. Ele estava indo pregar e o que aconteceu? A multidão espremia ele. Eles estavam tudo apertando Jesus. Tudo apertando ele. Ele não conseguia andar. Mas as pessoas não queriam ouvir o que eles falavam. As pessoas queriam um milagre. Porque Jesus curava todo mundo. Hoje eu estava ouvindo a Bíblia, eu ouço a Bíblia em áudio. Hoje eu estava ouvindo a Bíblia no meu banheiro. E uma hora Jesus fala sobre Jesus, quando antes dele multiplicar o peixe e pão, fala que ele estava indo de um lado do outro do lago. Quando ele chegou na praia, a multidão estava lá. E ele não mandou ninguém embora, porque Jesus curou todo mundo que estava enfermo. Por isso que as multidões seguiam ele. Porque ele tinha algo para dar, mas na verdade Jesus estava indo para falar e anunciar o reino. Por isso que ele pregava em parábolas. Ele pregava em parábolas porque ele falava, esse povo não está entendendo o que eu estou falando, mas quem me buscar vai entender o que eu estou falando. Tanto é que as palavras de Jesus que a gente ouve hoje são coisas que as pessoas naquela época não entendiam, porque hoje a gente sabe o fim da história. Eles não sabiam que Jesus ia morrer e se ressuscitar. A gente já sabe que Jesus ressuscitou. Mas imagina Jesus falando, não, porque no 3º dia eu vou levantar. E eles falavam, mas da onde? Que história é essa? Não, porque o Pai vai enviar o Espírito Santo. Jesus veio para revelar o Pai e o Espírito Santo. Ele fazia milagres no meio do caminho. Sabe o que acontece? Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais é acrescentado. Inclusive os milagres, é no meio do caminho. Sabe quando é que você vai ser liberta? No meio do caminho. Sabe quando é que você vai ser completa? No meio do caminho. Não espera ficar limpinha para seguir Jesus. Não, vem suja mesmo. No meio do caminho Ele te limpa. No meio do caminho Ele te cura. No meio do caminho Ele te sara. No meio do caminho Ele te dá água que mata a tua sede. Às vezes as pessoas querem as coisas completas, só que é assim, ó, indo Jesus no caminho curou, indo Jesus no caminho anunciou, indo Jesus no caminho, vem seguindo Jesus. Ele falou, vem e me segue, vem. O segredo está no caminho. É uma jornada, não é correr 100 metros e parar lá na frente. É uma maratona de 42 km. Ele falou, vem
Vem que no meio do caminho eu vou te dar água, vem no meio do caminho eu te dou o pão, porque eu sou o pão. No meio do caminho eu vou curar a tua família, vou curar a tua alma, curar o teu espírito. Vou limpar as tuas vestes, te dar uma coroa, te pingar colírio. O que você precisa? É no meio do caminho. Então não para, não larga Jesus. Muitas pessoas falaram, não, agora eu não posso. Agora não dá, agora eu não vou. Mas a multidão espremia Jesus, aí ele viu 2 barcos. Repete comigo, 2 barcos. E aí ele entrou em um barco. No barco de quem? De Pedro. Por que ele entrou no barco de Pedro e não no outro barco? Não sei. Porque Deus faz as coisas assim. Às vezes as pessoas falam, ai, por que Deus libertou o Rodolfo das drogas em uma semana? E eu não, eu fiquei 1 ano tentando me libertar. Não sei, porque Deus faz coisas diferentes com diferentes pessoas. Para de se comparar com os outros. Ah, porque se Deus fez nela, por que não fez em mim? Não sei, amada, vai orar. É no meio do caminho que você vai conseguir as coisas. Não é parada, sentada, questionando Deus. Ah, porque não sei por que Deus fez assim. Não, fique parado, ninguém faz nada. Jesus falou, vem e me segue. Ah, mas eu não... Jesus falou, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Quer me seguir? É agora. Não quer? Tem quem quer. Porque Jesus não ficava insistindo para ninguém deixar ele, não. As pessoas levantavam e iam embora. Jesus olhava para quem ficou e falava, vocês não vão embora também? Ele não ficava, não gente, por favor fica. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, desculpa, vou escrever de novo, vou deletar o post. Jesus falava, não, quer ir embora, vai, já vai tarde, tchau. O problema é que a gente fica muito querendo agradar os outros. Jesus não estava nem preocupado em agradar ninguém, ele queria agradar o Pai. O problema é que a gente põe a nossa reputação em jogo para ganhar like de pessoas e ganha um baita dislike de Deus. Mas aí você acha que você está bombando porque ganhou meia dúzia de seguidor. E aí, o céu está te seguindo? Tipo, tem gente que bota, tipo assim, bota para jogo, para ganhar seguidor, para quê? Ai, as pessoas falam para mim, nossa, você podia ter bem mais seguidores, porque você não faz a estratégia A, B, C, D ou E. Eu digo, não, quem quer me seguir, me segue, vai aí. Ah, porque o seu Instagram é preto e branco, e você já ia ter passado de 1 milhão se fosse colorido. Tô preocupada, não. Quer me seguir, vai ter que ser sem atrativo mesmo, é preto e branco, para não ter nenhuma atração para você me seguir. Não vou te convencer, olha, por favor, me segue. Ai, porque fulano parou de me seguir. Tu acha que eu tenho esse aplicativo para ver o que o outro parou de me seguir? Eu tenho mais o que fazer. Quer parar de me seguir? Sou discípula de Jesus, já vai tarde, ó. Não vou ficar fazendo joguinho para manter seguidor, que é isso, tchê? Mas, eu sempre dou uma escapada. Tento ser Catarina, mas quando eu fico braba, eu viro gaúcha de novo. Mas é porque assim, ó, às vezes me indigna ver as pessoas negociando coisas. Sabe, tinha 2 barcos, Jesus entrou no barco de Pedro e falou, sai um pouquinho da praia, faz uma barreirinha aí, porque eu vou pregar para vocês daí. Eu sei que vocês estão querendo me tocar, eu sei que vocês estão querendo me esmagar, eu sei que eu sou bonito. Mas não é isso que eu vim fazer. Eu vim pregar e anunciar o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Aí às vezes para Jesus não perder o foco, porque ele se compadecia das pessoas, ele tinha misericórdia das pessoas, Jesus não se aguentava e curava. Então ele falava, não, pera, tira daí, e começou a ensinar. Todo mundo pregou, acabou. Só que o que acontece? Quando Jesus encontrou Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha encontrado nada. Só Pedro? Não, Pedro e o outro barco. Lembra que eu falei 2 barcos? Só que Jesus entrou no de Pedro. E aí depois disso, Jesus falou assim, Simão, Pedro, lança a tua rede no outro lado, mas vai um pouco mais fundo. Longe, é a mesma coisa. Tu entende? Tecla SAP é a mesma coisa. Vai mais fundo. O que eu falei antes para vocês? Às vezes para a gente ter uma resposta de Deus, a gente tem que ir mais fundo. Não adianta cantar, leva-me mais fundo. Maravilhosa música, eu amo, toca lá em casa. Só que não adianta eu cantar e eu não viver. Aquela música está ali para me ensinar. E na verdade, sabe quem é que te ensinou a ir mais fundo?
O próprio Jesus. Falou, Pedro, vai mais fundo. Fala para você mesmo, às vezes eu preciso ir mais fundo. Põe lá o versículo para mim, eu acho que é o 3 ou 4. Se puder deixar lá até eu conseguir concluir. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e sentando ali, ensinava do barco as multidões. Jesus ficou sentado no barco ensinando, igual eu tinha falado antes. Próximo versículo. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, Pedro, faze-te ao largo, ou seja, vai mais fundo e lança as vossas redes. Essa Bíblia é arcaica e antiga. Põe uma mais NVI, sei lá. É isso, melhor. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar. Ainda tá bem português bom. Aquela que tipo pede favor pro outro ainda quer mandar, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É que o meu português é mais chulo, assim. Então aqui, ele falou, vai mais fundo e lança a tua rede lá. Próximo versículo, o 5. E aí o que respondeu Pedro? Pedro é aquele cara que sempre ficava dizendo, mas Senhor, a gente já pescou a noite inteira. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, mas eu já orei, mas eu já busquei, eu já falei. Aí você vai falar, marca o gabinete, vai falar com o pastor, vai falar com a irmã, ou sei lá, com uma amiga. Aí a pessoa fala, por que você não ora? Mas eu já orei. Mas por que você não busca? Mas eu estou buscando. Mas por que você não lê a Bíblia? Ah, eu já li a Bíblia toda sublinhada. Sabe o que Deus me mandou fazer? Faz de novo. Faz de novo. Fala para você mesmo, eu preciso fazer de novo certas coisas que eu já fiz. Sabe, Pedro falou para ele assim, ó, eu já fiz isso a noite inteira e a gente não pegou nada. Eu já orei e não aconteceu. Eu já fiz campanha e não deu certo. Eu já fiz jejum de Daniel, de Isabel, de Joaquim. Já fiz todos, não funcionou. Pois é, faz de novo. Você tem fé para fazer de novo? Porque quem tem fé para fazer uma vez, faz de novo. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Ele vai fazer de novo na tua vida. Se Ele já te avivou uma vez, Ele vai te avivar de novo. Para de viver do passado. O que foi disponível para você uma vez, Ele pode fazer de novo. Porque Ele é Deus de coisas novas. Se Deus já te deu sede pela palavra uma vez, eu sei, nem sempre a gente acorda com vontade de ler a Bíblia. Mas pede, se tu teve sede da Bíblia uma vez, você pode ter de novo. Pedro falou, a gente já tentou pescar a noite inteira, não vamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. Olha onde Pedro se diferenciou do resto. Ele falou, eu já pesquei, eu já tentei, a gente já fez isso a noite inteira, não deu nada. Mas por causa da tua palavra, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Pedro estava ouvindo Jesus e ele sabia que o que Jesus falava não era ladainha. Ele sabia que aquela multidão estava ouvindo Jesus não era por nada. Ele sabia que Jesus estava falando como quem fala com autoridade. Sabe que os religiosos da época, eles perguntavam para Jesus, olha, eu sei que tu é de Deus, eu sei que as coisas que você está fazendo é de Deus, porque se você não fosse de Deus, você não ia conseguir fazer isso. Mas a gente quer saber uma coisa, com que autoridade você faz essas coisas? Os religiosos sabiam que ele era de Deus. Eles só queriam saber, tipo, com que autoridade, porque tu não tem pai e mãe famoso, tu é filho do carpinteiro, tu é de Nazaré que não vale nada. Tu é um Zé Ninguém que ninguém te conhecia até o mês passado. E agora tu vem falando com autoridade. Quem é você? Eu não sei se você já ouviu isso, porque as pessoas falam para mim, mas quem é você para falar? Tipo, não, eu não sou ninguém, mas Cristo em mim, esperança da glória. Eu aprendi com Jesus. Ah, mas é você, que eu vou falar, olha, você tem que tratar bem seu filho. Aí, mas quem é você para falar, você nem tem filho? Justamente por isso eu posso falar. Porque às vezes quem tem filho ainda fala de acordo com suas próprias feridas. Que nem tem uma amiga minha que é solteira, ela fez voto de ser solteira. E ela ministra um monte de casais. É claro que tem aquele casal que não quer mudar e fala, mas quem é ela? Que ela nem é casada. Para falar, justamente ela não é casada, ela tem autoridade para falar sobre casamento. Porque ela não está falando de acordo com as feridas dela. O cara que mais falou sobre casamento foi Paulo, que nem foi casado. E guess what? Jesus também não. Jesus também não casou. É a parte que todo mundo esquece. Podia ter casado? Claro que sim. Com 30 anos já era para ele ter casado desde os 18. Porque naquela época, judeu já era prometido de casamento. A menina menstruava, já estava casada. Jesus escolheu não casar.
Então você que está solteiro, fica de boa. Você não nasceu transando. Não vai morrer se ficar mais um pouquinho sem. Porque tem gente que casa só para transar. Esse foguinho acaba. E se vai muita sede ao pote, acaba mais rápido ainda. Porque quem entendeu, entendeu. Tudo isso só para isso, já acabou já. Aí sobra só o quê? A culpa. Quem sabe o que eu estou falando, sabe? Não precisa levantar a mão. Fica só a culpa, porque ainda nem aproveitou. Um monte de casalzinho que vem para mim, a gente caiu. Eu falei, garanto que não sentiram nada. Quando foi sentir, já acabou. Foi assim mesmo, como você sabe, tipo... Stay, né? Fica só o quê? A culpa. Às vezes o diabo faz essas coisas para envergonhar a gente. Mas Deus não vem lançar culpa sobre você. Ele só está falando, não faz de novo. Não põe as coisas em risco por nada. Não arrisca tudo por nada. Por um prazer momentâneo. Aí o que? Jesus pegou e falou para ele, lança a rede. E ele falou, olha, a gente já fez isso. Mas por causa do que tu está falando, eu vou fazer. Porque Jesus falava com autoridade. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele lançou as redes. E o que acontece? As redes ficaram tão cheias que começaram a se romper. Os peixes, parece que todos os peixes do mar pularam para dentro da rede de Pedro. Só que o que aconteceu? Quando Pedro estava com as... Eu vou ver qual que é o versículo, acho que é o versículo 8. Põe no 8. Quando Pedro estava as redes quase se rompendo. Deixa eu ver aqui. Só para não falar asneira. É versículo 7. Quando as redes estavam cheias, Pedro fez sinal para o outro barco. Lembra aquele barco do começo que era 2 barcos que Jesus não entrou? Pedro chamou o amigo dele. Ei, vem aqui, porque tem tanto peixe aqui que eu preciso dividir. Sabe o que acontece com a gente? Quando Jesus entra no nosso barco, depois a gente é cheio, a gente quer dividir com o outro. Isso é o cristianismo. É você dividir o que você tem. Aquele que tem 2 pães dá 1. Aquele que tem 2 capas, reparta com o outro. Se Deus te deu alegria uma vez, sabe o que? Seja agente de alegria na vida do teu irmão. Não fica assim, Jesus entrou no meu barco, no teu não. Eu tenho peixe, você não tem. Que hoje em dia as pessoas fazem, ainda posta, olha só a pesca maravilhosa. Não, o que ia adiantar se as redes se rompessem? Sabe o que acontece? As pessoas se corrompem. Tem pessoas que Deus abençoa e a pessoa se corrompe. Sabe por quê? Pedro poderia ter falado, nossa, eu estou milionário. Tenho dinheiro para 6 meses. Mas não, a Bíblia diz que naquele mesmo dia ele chamou os amigos para ajudar. O outro barco que não tinha ninguém ficou cheio de peixe também. E sabe o quê? Quando eles chegaram na areia, eles largaram tudo e seguiram Jesus. No dia que Pedro ficou rico, ele largou tudo. A Bíblia fala que quando Jesus saiu, Pedro largou o barco, as redes e os peixes e seguiu Jesus. Por isso que nós falamos dele até hoje. Porque no auge, quando ele ganhou 1 milhão de seguidores, ele apagou o Instagram. Foi isso que ele fez. Às vezes a gente não quer renunciar a nada por Jesus. E esquece que para tu ter o teu nome escrito lá e falarem de ti nas próximas gerações, você vai ter que ter feito algumas renúncias. E Jesus multiplicou aqueles peixes, aconteceu de novo. Só que agora eu quero te convidar a ir para João 21. Lembra que eu falei que Deus faz de novo? Se Deus fez uma vez, isso é meu alarme. Está um pouco alto, né? Antes de você pensar que o meu telefone tocou no meio da pregação, foi combinado. Era o meu alarme porque eu me passo. Mas já vai, daqui 5 minutos pode subir o grupo de louvor. Só vou concluir essa parte. Pedro, de novo Pedro. Depois que Jesus morreu, a Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Mas não só isso, Jesus continuou aparecendo. Repete comigo, Jesus continuou aparecendo. Para quem? Para os discípulos. Jesus continuou aparecendo por 40 dias. Pensa, 40 dias Jesus morreu, ressuscitou no domingo, 3º dia, parará, mas ele continuou aparecendo. Primeira pessoa que Jesus apareceu, para Maria Madalena. Os machistas falam, apareceu para uma mulher, porque fofoqueira contou para todo mundo. Aquela que não resiste à piada. Mas Jesus apareceu primeiro para ela. Por que ele apareceu primeiro para ela? Porque ela foi buscar. Ela foi aonde? No túmulo.
Ela foi no túmulo e descobriu que o túmulo estava o quê? Vazio. Aí Jesus estava lá e ela não reconheceu, Jesus já estava ressurreto. E ela falou assim, ela confundiu Jesus com o jardineiro. Sabe o que acontece? Às vezes no meio do desespero, Deus fala com a gente não vê que é Deus. Quando a gente está muito desesperado, a gente quer que Deus fale daquele jeito. E Deus está falando, a gente não percebe. Deus levanta alguém para orar com você. Deus levanta uma pessoa para te mandar uma mensagem. Deus toca uma música na rádio, faz passar um carro com um adesivo para falar com você. E você está tão desesperado. Não, porque Deus tem que falar. Fiz prova de Deus. Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente do nosso jeito. Maria confundiu ele com o jardineiro. E sabe o que? Os discípulos que andaram com Jesus, em João 21, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e continuado aparecendo, Jesus apareceu para eles aonde? No mar, no meio da pesca. Pedro voltou a pescar. Repete comigo, Pedro voltou a pescar. Depois que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. E aí muita gente pode pensar assim, Pedro voltou a pescar porque ele estava desiludido, achou que tudo tinha acabado. Mas eu estou aqui para te propor, sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque Pedro falou, se eu tive um encontro com Jesus uma vez, no meio do mar eu posso ter um encontro com Jesus de novo. Se Jesus falou comigo no meio do mar, Ele pode fazer de novo. Pedro voltou a pescar, ele voltou para o lugar de encontro. Ele voltou para o lugar onde Jesus encontrou ele pela primeira vez, quando ele não era ninguém, quando ele ainda era um Simão. Sabe o que é o problema? O problema é que Deus vem na nossa vida, Ele faz milagre, Ele multiplica peixe, Ele troca o nosso nome, Ele nos faz conhecido, nos chama de discípulo. E a gente esquece de onde a gente saiu. A gente acha que é mérito meu, que fui eu que orei, fui eu que busquei. Só que Pedro, embora muita gente pense o contrário, Pedro voltou para aquele lugar. Assim como fala em Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Se você tá aqui nessa noite, você acha que Deus não fala mais com você, eu vim aqui lá de Balneário para falar para você que Deus fala sim. Se Deus já falou uma vez, Ele vai falar de novo. Se Deus já te curou uma vez, Ele vai te curar de novo. Se Deus já transformou a tua tristeza em alegria uma vez, eu vim aqui para te dizer que Ele faz de novo. E se Jesus multiplicou os peixes uma vez, sabe o que? Ele fez de novo. No capítulo 21 de João, fala assim, se puder botar lá para mim no telão para a gente ler junto. Ele falou, Pedro disse, pode ser no 3 mesmo. E disse-lhe Simão, Pedro, disse para quem? Para os discípulos, eu vou pescar. Sabe o que traduzindo aqui para o jeito da palavra de hoje é, eu vou orar. Eu vou lá para aquele lugar onde Jesus já me encontrou uma vez. Eu vou lá para aquele lugar onde uma vez eu dobrei meu joelho e Deus apareceu para mim. Eu vou lá naquela igreja quando Deus falou comigo uma vez. Eu vou pescar porque Jesus me encontrou pescando, pois Ele não está aqui, eu não estou vendo Ele, Ele não está falando, eu não estou sentindo a presença dEle. Parece que Ele morreu, parece que Ele me esqueceu, mas eu vou voltar para aquele nosso lugar de encontro. E sabe o que? Pedro voltou a pescar. Ele não foi para o mundo não, ele voltou para o lugar onde Deus falou com ele. Sabe, talvez se tenha alguns sonhos na tua vida podem parecer que estão mortos. Pode parecer que Deus não está mais falando com você, que Deus te abandonou, que você está frio. Aí eu esfriei na fé, esfriou nada, eu vim aqui para te acender. Para dizer para você, se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo, você que tem que ir mais fundo. Talvez aquela sua oraçãozinha de 2 minutos já não vai funcionar. Você vai ter que orar em línguas um pouco, fazer um jejum, renunciar a certas coisas, deletar certas coisas da sua internet. Porque não tem como Deus se manifestar na nossa vida se a gente não deixa espaço para Ele. Pedro foi pescar e aí eles falaram, a gente vai com você, nós vamos contigo. Sabe o quê? Porque quem é de Deus faz discípulo. Sabe quem é que falou eu vou contigo? Aqueles do segundo barco. Aqueles falaram, não, eu vou onde Pedro for, porque Deus fez uma vez na vida dele, vai fazer na minha também. Lembra que eu disse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia? Quando você conta o que Deus fez na sua vida, você está profetizando para quem está ouvindo, que se Deus fez em você, pode fazer nele também. Pedro falou, eu vou pescar. Eles falaram, eu vou junto, eu não vou perder Deus se manifestar na minha vida. Eu vou onde Pedro for, porque Pedro tem um mistério com Jesus. Jesus gosta do barco dele.
Eles falaram, nós vamos juntos. E aí o que eles foram? Eles subiram para o barco e naquela noite não apanharam nada. Alguma coincidência? Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Pescaram a noite inteira e não pegaram. Orou e não respondeu. Talvez você está naquela coisa, tipo assim, estou buscando de novo, mas não estou ouvindo nada. Calma. Para de dar desculpa. Eu já orei, eu já busquei, eu já pesquei. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Insiste. A Bíblia fala, batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Sabe o que é? Não é bater uma vez e abriu. Não, é pedir, pedir. Quer dizer, intensifica. Faz mais que uma vez. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Pede, pede. Busca, busca. Em verdade, em verdade. Não é uma vez. Tem que fazer de novo. Ele foi pescar. Lançaram as redes a noite inteira e não pegaram nada. Quando aconteceu isso, quem apareceu? Versículo 4. E sendo já de manhã, igual da outra vez. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Ele. Alguma coincidência? Igual aconteceu com Maria Madalena. Ela confundiu Ele com o jardineiro. Esses caras eram os caras que estavam com Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus. Eles viram Ele transformar água em vinho. Eles viram Ele curar leproso. Eles viram Ele ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chega, eles não reconhecem. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente está se sentindo inferior, acho que Deus não fala mais comigo. Ai, coitado, estou em pecado, estou em brecha, Deus me abandonou. A gente não reconhece Deus falando com a gente nas pequenas coisas. A gente precisa estar atento para reconhecer, porque Deus fala o tempo todo. Eu venho aqui para falar para você, Deus fala o tempo todo, é você que não está ouvindo. Deus está falando com você e você não está reconhecendo. Ah, mas eu já estou com Ele há 7 anos, eu já tenho 10 anos de igreja. E daí? Eles andaram coxa com Jesus. E quando Jesus falou, eles não reconheceram que era Ele. Você precisa estar esperto, porque Deus está falando com você. E aí Jesus pega e fala assim. E disse-lhe Jesus, filhos. Lembra que Ele falou? Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Ele falou, eu vou estar com você todos os dias. Sabe por que Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. E o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, Ele sim vai ensinar para vocês todas as coisas. E vai estar com vocês todos os dias. Lembra que eu falei, ai Deus, eu não tive tempo para ti hoje. Ele falou, mas eu estou em ti, tu em mim. Eu estou contigo o tempo todo. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, até dormindo, Deus está comigo. E Deus está com você também, porque eu não sou diferente de você. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Você só precisa começar a corresponder com o que Ele está falando para você. Para de falar, Deus não fala comigo. Ele fala assim, até um insulto você falar isso. Por que Deus fala com ela e não comigo? Não, Deus fala com ela e com você. Só que a diferença é que ela ouve e responde. Você ouve e acha que é da sua cabeça. Deve ser da minha cabeça. Uma vez eu falei para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, será que isso é da minha cabeça? Ele falou, não filha, tua imaginação não é tão fértil. Sou eu. E geralmente quando Deus te pede uma coisa, geralmente é o que você não quer fazer. Tipo, ai, dá a sua máscara. Cadê a Lia? Deus mandou eu dar a máscara de paetê para ela. Ai, que raiva que eu não queria dar essa máscara. Só que eu só vou te dar depois, que tem que acabar o culto. Aí você lava, né, amiga? Que tem baba minha aqui. Deus falou, dá só... Porque assim, uma perua tem que elogiar a outra, né, amiga? Não basta só a maquiagem que a gente gosta. Eu ainda vou chegar no nível do teu batom vermelho, mas... Deus mandou eu dar pra ela a máscara de paetê. Eu posso falar, mas é minha, eu comprei. Mas não pode ser aquela de R$1, tem que ser essa que eu paguei caro. Porque às vezes Deus vai te pedir uma coisa, não é o que está sobrando, é o que te custa. E a questão não é que Deus está querendo me dar uma outra máscara de R$100. Porque a gente já pensa, não, se eu der uma máscara de 30, Ele vai me dar uma de 100. Não, Deus está só testando o teu coração para ver se você obedece. Porque Deus usa quem obedece. Todo mundo quer ser usado por Deus. E eu te pergunto, você quer obedecer? Porque para ser usado por Deus tem que primeiro aprender a obedecer. Tem que aprender a dividir. Tem que aprender a dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu.
E sabe o que aconteceu? Jesus falou para eles assim: tem alguma coisa para comer? Jesus estava puxando assunto, falando assim, ó, eu sei que vocês não têm nada para comer, mas eu quero que vocês tenham a consciência que sem mim nada podeis fazer. Vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram: não pescamos nada. Você tem alguma coisa para te alimentar? Não, Senhor, eu preciso da tua presença. Você tem alguma coisa para me oferecer? Senhor, eu preciso de ti, porque sem você, Senhor, eu não sou ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Para a gente concluir, então ele disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Ele falou: lança de novo. Ele falou: faz de novo. Ele fez a mesma coisa em outra fase. Ele fez a mesma coisa que ele fez com eles 3 anos atrás, quando eles eram ninguém. Depois de 3 anos que eles já tiveram experiência, Jesus falou: faz de novo. Lança a rede ali mais fundinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. E quando Jesus falou: lança a rede de novo, eles falaram: só pode ser Jesus. É Jesus. João começou a falar: é o mestre. É o mestre, é ele. Eles reconheceram que era Jesus. Sabe por quê? Porque Deus fez a mesma coisa. Você sabe como é que Deus se manifesta na sua vida. Você sabe quando você sente aquele arrepio. Você sabe quando você começa a sentir aquela presença que você não consegue conter o choro. Todo mundo sabe o jeito que Deus fala com você. E eu vim aqui nessa noite para dizer: Ele está falando com você. Ele está falando: faz de novo. Faz de novo. Se você já me buscou uma vez, busca de novo. E sabe o que aconteceu? Eles lançaram a rede como na primeira vez. Só que dessa vez, a grande diferença, meus irmãos, aí está a chave. A grande diferença é que dessa vez as redes não se romperam. Eles estavam mais fortes, eles tinham mais fé. E a Bíblia fala que eles pescaram 156 grandes peixes e as redes não se romperam. E quando eles terminaram de pescar, Jesus já estava na praia assando um peixinho e fazendo um pão. Já tinha um pão e um peixe pronto. Sabe quando você acha que você vai entregar algo para Jesus e falava: não, eu só queria ver teu coração. Quando você acha que você vai devolver o peixe que ele mandou tu pescar, e Jesus fala: não, eu já tenho peixe aqui, filha, para nós dois. Só queria ver se tu me obedecia. Jesus estava testando a obediência deles. Eles falaram, ele estava falando: vocês vão fazer de novo a mesma coisa, mesmo sem me reconhecer. Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Jesus fez a mesma pesca, o mesmo milagre, só que em níveis diferentes. Eles estavam mais fortes, eles estavam mais firmes, eles estavam mais maduros, eles sabiam quem eles eram nele. E sabe o que? As redes não se romperam. E eu vim aqui para falar para você: a sua rede não vai romper. Você não vai mais se decepcionar. Você não vai mais cair. Você não vai mais resbalar, porque agora você está mais forte. Deus quer te fazer mais forte. Jesus quer engrossar as tuas redes. Não vai se romper tão fácil. Aquilo que te feriu lá no passado não vai te ferir de novo. Aquilo que te desapontou no passado não vai te desapontar de novo. Aquilo que você se ofendeu uma vez, sabe o que? Quem sabe quem é em Jesus se ofende menos. Perdoa, libera perdão, faz. Ah, mas eu já perdoei. Perdoa de novo. Ah, mas eu já orei. Ora de novo. Mas eu já lancei a rede e não peguei nada. Jesus está falando para você: faz de novo. Ele quer fazer de novo na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Ele quer fazer algo novo. E muitas vezes algo novo é a mesma coisa em outro nível.